caia sobre nós, que o caos criativo nos faça temer sempre. Esse vídeo aqui era para ter saído no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Então eu gravei o vídeo, e aí tem aquela questão de você se ouvir, para ver se você não falou alguma coisa errada. Tinha sim alguns erros de português, e estava tudo pronto para mandar e eu não enviei. E também o tempo, né, do vídeo, que deu praticamente 40 minutos de vídeo. Vocês não iam me ouvir 40 minutos, né? Eu tive que apagar esse vídeo e regravar. Então eu lamento muito que eu não pude enviar esse vídeo para vocês mulheres no dia 8 de março. Estou mandando hoje, atrasadíssimo, mas o carinho que eu tenho por vocês, que é muito grande. Eu me esforcei bastante, movido por esse carinho que eu tenho pelas mulheres. Eu quero deixar um abraço aqui para todas as mulheres do nosso Brasil. Eu quero deixar um abraço para todas as mulheres guerreiras, aquelas que são mãe e pai, educadoras, mulheres independentes, mulheres que buscam realizações, mulheres que sonham, que projetam, que vão atrás dos seus sims, né, da vida, porque a vida sempre está dando nãos, né? Então, eu quero deixar um grande abraço para essas mulheres que têm sonho, que têm garra, que têm determinação. E avisando a vocês que eu não vou ter tempo hoje, pessoal, para poder organizar esse vídeo. Então, se eu falar uma palavra errada e tudo mais, se eu vou pronunciar uma coisa que tem que ser no plural e eu falar no singular, então hoje eu não vou corrigir porque eu não vou ter tempo. Desde já peço desculpas para todos vocês aí, se tiver erros de portugueses. Olha, já cometi erro de português. Então, assim, vocês me desculpam, não vou ter como corrigir hoje. Mas vamos lá ao que interessa. Eu tinha escolhido esse tema há vários dias. Tem uma filha minha, a Emily, que fez a capa para esse vídeo. Um abraço para a minha filha Emily, que fez essa capa. E já tem tempo que eu pedi para ela fazer essa capa, justamente para que eu pudesse enviar esse vídeo dia 8, Dia Internacional da Mulher. Que pena, pessoal. Mas não deu certo. O importante é que hoje eu estou aqui para falar sobre o princípio feminino. Quando as pessoas vêm para o luciferianismo, paira uma grande dúvida em relação a Lilith. E eu quero começar um pouco falando sobre Lilith. Só que essa Lilith que eu quero falar hoje não é aquela Lilith costelinha de Adão, não. Não é aquela Lilith que foi feita por Jeová, não falo dessa Lilith. Eu estou falando de uma deusa, né, muito antiga, adorada, venerada na Suméria, né, e outras civilizações com outros nomes. Então, salve Lilith, nossa mãe, a mãe de todos nós. Então, assim, eu quero começar a falar dela. O que é Lilith para nós? Eu até gravei um vídeo falando sobre Lilith, mas é bom a gente poder relembrar e falar sobre essa deusa, que é uma deusa da independência, é uma deusa do acordar, do despertar da consciência, e é por isso que ela também é chamada de a serpente vermelha. Ou seja, é que através do sangue é desejo, no sangue está contido, digamos assim, os códigos da manutenção, da criação. Então, assim, o vermelho é muito interessante, né? Lembra aí de paixão, lembra de sexo, lembra de vida, não é verdade? Então, essa nossa mãe, que é chamada também de a serpente vermelha, ela que é o acordar, o despertar da humanidade. Muitos tentaram aí sufocar Lilith, muitos tentaram rebaixar Lilith a uma criação do falso Deus, mas não colou.
Lilith é um ser tão poderoso que não tem como segurar essa deusa, não tem como parar essa deusa. Então, quando você vai para o luciferianismo, as pessoas falam assim, eu vou me pactuar com Deus Lúcifer. Interessante, você vai se pactuar com Deus com Deus Lúcifer. Eu até falei aqui, né? Até misturei, mas vocês vão entender por quê, que veio isso aqui na minha mente. Mas, na verdade, quando você vai fazer o pacto com Lúcifer, primeiro você foi despertado por Lilith. Ela que inicia. E a grande iniciadora do homem é Lilith. Então, vou falar igual os cristãos, não tem como, né, chegar ao falso Deus a não ser pelo covarde Cristo. Então não tem como chegar a Lúcifer se não for por Lilith. Porque Lilith é o despertar. Lilith é curiosidade. Lilith é o conhecimento de si mesmo. Lilith é aquela vontade de sair do estado de Maia ou Maya. Maya, que é uma deusa hindu, e que também pode ser levado como um termo filosófico, né? Porque Maya significa ilusão. Então Lilith, muitas das vezes, ela joga você no estado de Maya, de ilusão. E as coisas vão indo, entendeu? Você vai tecendo, também tem essa questão de você tecer também suas próprias ilusões, até que um dia você cansa de ficar sufocado e você desperta. Vamos voltar aqui para um mito aqui da Bíblia judaica cristã, do falso Deus, que lá no Jardim do Éden, que é um estado de Maya, então o Jardim do Éden seria a grande ilusão. Por quê? A ilusão que o casal poderia comer todas as frutas, entendeu? Todas as frutas. Mas não podiam comer uma bendita árvore que estava ali, do conhecimento do bem e do mal. Não podia tocar ali. Então vivia-se no estado de Maya. Então nessa mitologia, a serpente, né? A serpente, ela vai conversar com quem? Com Eva. E a serpente, então, ela dá o despertar para que Eva saísse do seu estado de Maya. A curiosidade que foi implantada através da serpente na mente de Eva, e depois ela dá para Adão. Então, assim, esse mito, porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia é uma cópia, né, de contos, mitologias, de outras civilizações, mas o teor da questão não muda, né? Os códigos não mudam, na verdade. Então, vejam só, Lilith é aquela que pode nos trazer o estado de Maya, mas no estado de Maya é um estado onde a gente medita, onde a gente pensa. Voltamos de novo para Eva. Eu estou falando de Eva porque muita gente conhece a história de Eva. Porque Eva, ela começou a pensar assim, poxa, por que eu não posso? Será que eu vou morrer mesmo? Por que eu não posso? Então, é no estado de Maya que você reflete. É que você olha à sua volta e vê que você está preso numa teia. E a cada dia está se enrolando. Então é nesse processo que você desperta. Então Lilith é o despertar. Quando nós vamos então para o luciferianismo, o nosso primeiro encontro é com Lilith. Por quê? Porque você saiu do estado de Maya. E quando você sai do estado de Maya, você vai direto então para Lúcifer, que é a manutenção do seu despertar. O poder dinâmico que mantém você acordado. Lilith desperta e Lucifer mantém você acordado. E nós vemos isso também em relação às pombogiras. Nós estamos aqui corrigindo alguns equívocos. Nós temos muitos equívocos na Quimbanda. Por quê? Porque nós fomos contaminados pelo machismo apregoado
pelo judaísmo cristão, onde primeiro se criou o homem, né? Criou tudo tão bonito, tudo original, mas a mulher teve que ser uma cópia frajuta da costelinha de Adão. Os grandes pastores adoram isso. Meus irmãos, Deus não fez Eva do pé de Adão para não ser pisada, mas foi feita da costela para que fosse uma companheira. E vamos aqui, e muito mais ali, companheira não, escrava, né? Porque o machista do apóstolo Paulo dizia que as mulheres cristãs tinham que chamar os seus maridos de senhores, assim como Sara chamava Abraão. E por aí nós vemos esses absurdos. Então nós temos o peso dessa cultura maligna, nociva ao feminino. Décadas e décadas colocando a mulher como segundo plano, humilhando o sagrado feminino. É por isso que Lilith se impõe. E é por isso que Lilith despertou seres que hoje chamamos de pombogiras, que eram mulheres que não se conformavam com as leis que diminuíam o seu valor. Pombogiras foram mulheres da contramão. Foram as heresias da sociedade. Quando o homem dizia que não podia, ela ia lá e fazia. Então esses espíritos rebeldes viraram pombogiras. E essas pombogiras carregam a essência de Lúcifer, que é o rebelde, a rebelião, a contramão, que as massas quer te teleguiar, mas você é um desperto. Você é o iluminado, uma iluminada. Então os espíritos que hoje chamamos de pombogiras são esses espíritos, mulheres de negócio, mulheres que prostituíam quando tinham que prostituir, mulheres que mataram quando tinham que matar, que foram violentas quando tinham que ser violentas, que foram dóceis quando tinham que ser dóceis, que foram manipuladoras quando havia uma necessidade de manipular. São essas mulheres que não aceitaram o jugo do judaísmo cristão. E quando eu falo aqui que nós temos que mudar muitas coisas, por exemplo, quando nós começamos os nossos cultos de Quimbanda, nós começamos a cantar para os Exus, que é um grande equívoco que nós cometemos. Porque o que sustenta o sagrado masculino é o sagrado feminino. Tudo se começa pelo sagrado feminino. Porque o sagrado feminino é o despertar, é a curiosidade, é o acordar. A egrégora é feminina. O culto de Quimbanda é feminino. A consulta que o Exu e a Pombogira dão também femininos. Então, assim, essa energia toda é feminina. Então, é o sagrado feminino que traz isso tudo. Então, mais correto, nós deveríamos começar os nossos cultos de Quimbanda cantando para a Pombogira, que seria então a rainha daquele terreiro, para depois cantar para o Exu. Mas como assim? Sim, o correto seria, quando você estuda um pouco sobre mitologia, quando você estuda um pouco sobre magia, você vai entender, então, essa questão que a mulher é a grande iniciadora, que é o princípio feminino que inicia tudo. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre Tiamat, que era toda existência, que era a mãe de todos os demônios, a gente observa, né, Tiamat, a gente, vamos falar de água. O que é água? Água é criação, água é almas, é o mar primal, a energia bestial, a energia primitiva, onde tudo se cria, se move, se nasce, se morre,
que também tem uma referência ao útero, que também tem uma referência com o vaso, que a gente coloca então o ponto em ferro de Exu e Pombogira. Então, aquele vaso, o alguidar, o caldeirão, representa Tiamat, representa Leviatã, representa o útero negro, representa o local aonde tudo se cria, se renova, se morre, se refaz. E isso é um princípio feminino. Então, se o mais correto seria que os nossos cultos de Quimbanda fossem iniciados cantando para a Pombogira e não para Exu. Por quê? Porque a Pombogira abre esse ritual mágico, entendeu? E o Exu vem para sustentar aquilo que está aberto, com a energia dinâmica. Então a Pombogira, que é um espírito, uma energia receptiva, abre então o terreiro para que a magia venha. E aí o Exu pega aquela magia e ele movimenta aquela magia. Então é um cooperando com o outro. Mas a nossa mentalidade é tão machista que não nos permite perceber tudo isso. A Quimbanda luciferiana, pelo menos aqui da nossa casa, tem passado por umas alterações essa que Exu e Pombogira têm falado muitas vezes para mim, só que nós estamos bem lentos em relação a essas alterações, porque explicando para as pessoas e colocando da forma que tem que ser, da forma correta. Agora vamos falar aqui, por exemplo, eu mencionei aqui para vocês que a Pombogira ela abre, né? A gira, o culto de Quimbanda ou a Engira, ela abre o culto. E aí ela pega as energias e traz essas energias. E o Exu movimenta essas energias. E aí a Pombogira vem também e começa a trabalhar junto. Então, na verdade, esse conceito é uma cooperação entre essas duas energias. Mas o que abre é a energia feminina. Aí você pergunta assim, mas mestre, aí no seu terreiro, o senhor canta assim, maioral, abra a porteira por Exu vir trabalhar. O que é maioral? Nas forças do maioral que nós temos aqui na nossa vertente, o maioral, na verdade, é Lúcifer e todos os deuses e as deusas. Mas nós temos aqui os representantes de cada elemento. Por exemplo, Lúcifer, que fica no leste, que é o elemento ar. Nós temos o sul, que fica Beelzebub, que é o elemento fogo. No oeste, nós temos Leviatã, que é o elemento água. No norte, nós temos Belial, que é o elemento terra. E no centro, nós temos a quinta essência, que é Lilith. Por quê? Porque ela que mantém os 4 elementos se movimentando, né? O redemoinho, a magia. Então, é o princípio feminino em atuação. Então, quando eu canto para que o maioral abra o terreiro para que Exu possa vir trabalhar, nós vemos Lilith, que abre essas energias. Ou seja, que o nosso maioral tem essas energias. Então, Lilith abre esse leque, juntamente com as pombogiras, para que essa energia possa, então, atuar. Aí as pessoas falam assim, mas eu nunca vi deuses antigos andando com Exu Pombogira. Ora, quem dá força para Exu Pombogira são os deuses antigos. E eles têm aliança. Você pode contorcer, você pode não concordar comigo, mas é a nossa vertente. Então, eu falei aqui sobre maioral e a sua comunicação conosco. Nós temos um vídeo aqui no canal que você vai entender e eu não vou repetir isso. Pulando essa parte, tem uma curiosidade que eu gostaria muito de falar para vocês aqui, porque eu estou resumindo esse assunto que é muito abrangente aqui. No candomblé de Angola, tem um inquice chamado Pambugila, um Bambugila.
Umbanda significa encruzilhada, Ndila, caminhos. E aí a questão que muita gente pergunta assim, olha, por que que hoje tem pombogira que é extraído de um termo que é masculino? Vamos entender. Na África, pessoal, muitas vezes o Exu Orixá era representado como um casal e às vezes como uma mulher. Teve inclusive um oficial do exército britânico, se não me engano, né? O nome dele ele tem 3 nomes, mas vou chamar ele de Ellis, viu? Na minha concepção, vou chamar ele de Ellis, tá? Pode ser Elias, vou falar Ellis. De 1852 a 1894. E ele era, então, um historiador nessa questão, por exemplo, de observar as etnias, de estudar os costumes dos povos. Então, ele falava, em relação a outro nome do Exu Orixá, que eu vou falar aqui, Eleba, que esse Exu, ele aparecia em sonhos para as pessoas, entendeu? E dava os sonhos eróticos. Então, quando ele aparecia em sonhos para um homem, ele viu como uma mulher. Para aparecer para a mulher, viu como homem. Então, levou eles a acreditar que esse ser, esse Exu, poderia também ser comparado aos súcubos, íncubos do costume europeu. Então, assim, ao chegar aqui no Brasil, é muito interessante essa história, porque, a princípio, se a gente for meditar muito bem nessa questão de energia masculina e de feminina, ou seja, um assentamento de Exu, por mais que ele seja dinâmico, tem energia também ali misturada feminina. Tem isso. Então foi fácil para que usasse esse termo Umbambudila para Pombogira, que aí no decorrer do tempo, né, os termos se misturaram, né, bastante, né? Numa parte do Brasil, Pombogira era chamado de Canjira Mungongo. E entre outros nomes aí, são vários. Só para vocês verem aí como é curioso essa questão. E hoje nós temos então essas poderosas senhoras chamadas Pombogira. Então no assentamento de um Exu, com energia dinâmica, também tem o princípio feminino. O vaso pertence ao princípio feminino. Em cima, então, está o ocultado Exu. Exu ali, trabalhando. Então vocês estão vendo que a energia dinâmica, ela aparece. Enquanto que a energia feminina ela é mais sutil. Para terminarmos, observa bem aqui atrás de mim, nós temos aqui uma figura do sagrado feminino. No canto aqui nós temos a representação do Exu Bezelbu. Desse lado aqui nós temos a representação do Exu Lucifer. E em cima nós temos a representação do maioral. Que eu vou repetir. Lúcifer, Bezelbu, Leviatã, Belial e Lilith. E esses são os nossos maiorais. Então vocês estão observando que não se faz nada sem um princípio feminino. E as pessoas ficam assim, tá, mestre, na opinião do Senhor, como que deveria ser uma trindade de uma quimbanda segundo o conselho sferiano? Eu vou apanhar. Mas eu vou dizer, deveria ser então Pombogira Lúcifer, ou Pombogira Rainha das Rainhas, depois Exu Lucifer e depois Exu Bezelbu. Tinha que começar com o feminino, porque o que sustenta o poder dinâmico é o poder feminino. Essa seria então a trindade adequada. Vocês vão observar que por mais que alguns deuses antigos, essa trindade, os deuses ligados com a água, que poderia, por exemplo, Leviatã, que é uma energia dinâmica, mas ele tem muito mais energia receptiva do que dinâmica. Claro que nós evocamos Leviatã como Deus.
mas a porcentagem de energia dele é receptiva. Ele tem ligação com Tiamat. Então, assim, então existe algumas trindades que nós discordamos no nosso ponto de vista. Por exemplo, aquela trindade Lúcifer, Beelzebub e Astarote, nós discordamos. Nós discordamos. Por quê? Porque é o seguinte, uma trindade, pessoal, ela tem que carregar também a energia feminina. Então, muitas trindades são muito masculinizadas. Então, nós fugimos desse conceito. Eu não vou aqui protelar muito, porque senão o vídeo fica grande. Mas só para vocês entenderem que, por exemplo, Astarote. Astarote é uma energia muito mais feminina do que masculina, que é sincretizada em muitas quimbandaí como Exu Rei das 7 encruzilhadas, né? Tudo bem, tá? Vamos deixar isso para lá, né? Vamos deixar isso para lá. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é sobre o sagrado feminino. E esse vídeo é uma reflexão que nós temos que ter sobre o sagrado feminino, porque nós vivemos num país onde o peso, né, do machismo é muito forte. Então eu contei todas essas histórias aqui para vocês, para que possamos refletir melhor sobre essa questão, sobre o sagrado feminino. Então está na hora da gente fazer algumas alterações no nosso mental, nos nossos rituais, e refletir melhor sobre o que nós estamos fazendo com o princípio feminino. Um abraço para todos vocês e no próximo vídeo eu vou falar sobre a Dama da Noite. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o reino da Lira e depois eu falo da Pombogira Dama da Noite. Então eu vou gravar um vídeo falando somente da Pombogira Dama da Noite. E também vou falar sobre o Exu Mirim, que as pessoas estão pedindo aí, viu? Estou anotando, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Eu deixo um carinho muito especial para todas as mulheres. Eu deixo um abraço aí para as minhas discípulas, ó. Um beijão para vocês. Salve Lilith, salve todas as nossas deusas, salve as nossas pombogiras. Um grande abraço para todos e até a próxima.